Olá, sejam todos bem-vindos à nossa videoaula de hoje. Sou Liane Lago, professora de Educação Física da Rede Estadual de Ensino e também da Rede Municipal de Belém e árbitra de handebol. Nosso tema faz parte do módulo 5, unidade 2, que fala sobre as práticas pedagógicas do handebol. Tá? Essas práticas pedagógicas, elas estão inseridas, embasadas na pedagogia dos esportes coletivos. E elas trarão ferramenta para vocês fazerem seu planejamento de forma contextualizada e significativa para a aprendizagem do handebol no ambiente escolar, né? Criando possibilidades de sua prática para além dos muros da escola. O nosso objetivo sobre essa aula é construir essas diretrizes pedagógicas para que a prática do handebol no ambiente escolar seja feita de forma efetiva. Tá? Para começar, nós precisamos primeiro pensar no que é o handebol. Né? É um esporte coletivo, ele é um esporte que tem uma dinâmica própria, né? E eu trago para vocês um conceito muito interessante que fala que cada equipe procura lançar a bola no gol da equipe adversária e proteger seu próprio gol do ataque adversário. Veja bem, nesse conceito fica muito claro a importância de você trabalhar com a questão já da criança, do adolescente, do ataque e defesa. Por quê? Porque culturalmente nós temos o hábito, né? Nós somos bombardeados pela mídia de que o ataque ele é muito mais efetivo, mais visível, né? Um atacante de uma modalidade, um que faz mais ponto no basquete ou no vôlei, eles são muito mais visíveis do que o defensor. Isso é um erro dentro dos esportes coletivos que tem o ataque e a defesa. Né? Precisamos estimular nossos alunos a pensar nessa possibilidade e nesse efetivo jogo que é de atacar e defender. Tá? Então, o handebol, ele se configura como esporte coletivo e que os jogadores utilizam as mãos para conduzir e arremessar a bola no gol adversário, não sendo permitido o uso dos pés, com exceção do goleiro. Importante a gente estar salientando isso também, por quê? Porque o uso do corpo, ele é variado, né? O goleiro pode usar o pé, mas só em uma situação de defesa. Se a bola estiver retornando para a área de jogo, o goleiro ele não pode mais usar os pés, tá? Ele só pode usar, no caso, se for defendendo a sua baliza, tá? O outro ponto importante para a gente estar pontuando é para que ou para quem vai ser executado o handebol. Qual o seu público-alvo? Né? Então, o adolescente ou a criança, que é o nosso público-alvo, geralmente, né? Ele está cheio de ansiedade, eles têm características próprias, eles estão numa fase de mudanças. Então, a gente precisa estar conhecendo. Né? E também nossas aulas, elas precisam ter um cunho de inclusão. O que seria isso? Precisamos conhecer nossa turma, conhecer que nível está de motricidade, que nível está de aprendizagem motora, de cognitivo e de emoção. Né? Para isso, eu trago um texto de aprofundamento que é muito legal, é um livro, né? O livro chamado Esporte e Atividade Física na Infância e na Adolescência, uma abordagem multidisciplinar. Esse livro é organizado por Dante de Rose Júnior,
Nós temos no final o link de acesso, que vocês poderão estar se aprofundando nesse tema. Para quê? Para conhecer o seu público, né? Ele tem vários capítulos, esse livro, e que ele fala como tema principal é conhecer a criança ou adolescente em todas as suas esferas, né? No psicológico, no cultural, né? Nas faixas etárias. Então, eu indico muito isso, que você possa estar aprofundando cada vez mais a sua aprendizagem, né? Para depois repassar nas suas aulas por meio desse livro. É uma indicação. Bom, o outro ponto que a gente vai estar abordando aqui também é sobre como desenvolver nossas aulas de handebol no nosso cotidiano, né? Na nossa sala de aula, lá na quadra. E a gente tem que pensar no nosso conteúdo em 3 dimensões. A dimensão conceitual, a procedimental e a atitudinal, né? Existe uma grande maioria de professores de educação física que tem ações todas voltadas somente ao procedimental, que é o fazer, né? É o movimento humano, é a execução de técnicas esportivas. E muitas vezes nós deixamos um pouco de lado o conceitual e o atitudinal. As outras disciplinas, elas já têm um foco maior no conceitual, né? No saber. E a gente já tem mais no fazer. É preciso que a gente equilibre essas 3 dimensões para que nossas aulas elas tenham um significado maior, uma aprendizagem maior para todos os alunos. Lembrando que nossas turmas são heterogêneas, né? Dentro da própria turma e entre as turmas. Então, precisamos adequar esse conteúdo dentro dessas dimensões, do fazer, ou melhor, do conceitual, que é o saber, o procedimental, que é o fazer, e o atitudinal, que é o ser, né? Nessa toda perspectiva, eu também vou trazer para vocês 2 textos que são muito legais, que vai abrir horizontes na hora de pensar e de planejar, de como a gente vai estar desenvolvendo isso lá no nosso dia a dia, né? Porque sabemos que o planejamento é antes, para que no dia da aula ele ocorra, né, de acordo com mais ou menos o que a gente planejou, pelo menos, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu estou trazendo o texto, tá, da Batistuzzi, que é uma dissertação de mestrado em ciência da motricidade. Esse texto, que é muito bacana, porque ele traz uma discussão de como o esporte pode ser tratado dentro de uma proposta pedagógica baseada nas 3 dimensões, né? É importante também salientar que essa nossa aula de hoje, ela tem essa visão de criar planejamentos de forma contextualizada e significativa para a aprendizagem do handebol, não só dentro da escola, mas que crie possibilidades para que aquele aluno possa fazer também o handebol, praticar esta modalidade esportiva para além dos muros da escola, né? Então, quando você consegue se apropriar desse conhecimento, diferenciar quais são essas 3 dimensões, você vai ter uma ferramenta muito importante no seu planejamento. Outro texto que eu estou trazendo também aí, né, nessa perspectiva das 3 dimensões, é a pedagogia do esporte e as dimensões dos conteúdos conceitual, procedimental e atitudinal. Os autores, que é o Barroso e Adarido, eles afirmam que a maioria dos professores de educação física concentra as suas ações no ensino de habilidades motoras e gestos técnicos, e que para um conhecimento amplo há necessidade de ir além da aprendizagem de movimentos esportivos específicos, né? E eles também apresentam, nesse texto, uma proposta metodológica do ensino do esporte no ambiente escolar, discutindo todas as interfaces desse esporte, que aqui no caso é o handebol, com as dimensões dos conteúdos, né? Então, vejam bem,
Esses textos, eles trazem uma profundidade que vão lhe dar suporte bem maior na hora de planejar essas 3 dimensões. Eu vou trazer aqui para vocês agora alguns exemplos de como se pode trabalhar essas 3 dimensões, né, dentro do handebol, que são específicos da área do handebol. Tá? Bom, dentro da dimensão conceitual, o que é que você tem que pensar primeiramente? Como é o jogo, né? Como se dá o jogo entre as linhas, 4 linhas da quadra. Então, o aluno, ele precisa saber muito bem o que é o jogo do handebol, né? E algumas características daquele jogo. Outro elemento que a gente também pode estar dando como exemplo é saber o que é uma bola dentro e uma bola fora do jogo, né? Uma bola dentro é quando a bola está viva, né? A bola está valendo, vamos dizer assim. E fora do jogo, quando ela está ou fora das 4 linhas que dimensionam a quadra, ou quando ela está na mão do goleiro, ou ela está parada dentro da área de 6 metros, tá? Então, você já pode estar trabalhando também nessa perspectiva do conceito. Outro conceito muito importante que a gente pode estar elencando nas nossas aulas é o conceito de superioridade e inferioridade numérica. O que é isso? É quando uma equipe tem um jogador a mais e a outra tem um jogador a menos. Então, você vai fazer que o aluno compreenda que o jogo 2 contra 1 é diferente do jogo 2 contra 2. Né? Então, você vai ter que estar trabalhando esse conceito do que é estar a mais e como esse a mais nos favorece. E também entender quando a gente está com menos, como suprir essa deficiência de estar menos para que a gente não perca a questão do jogo, né? Também outro conceito muito importante que a gente pode estar trabalhando são os sistemas ofensivos e defensivos, né? Você vai estar trabalhando com o aluno o que é você atacar e o que é você defender organizado em forma de sistemas, né? Em relação ao procedimental, né? É o que a gente muito faz, é nosso métier, né? Nosso dia a dia. A gente usa muito as aulas do fazer. Então, aqui nessa dimensão procedimental, é o fazer os movimentos, é o fundamento, os movimentos corporais, as habilidades motoras, as capacidades físicas, é atacar, é defender, é o jogar propriamente dito, né? Então, no procedimental, a dimensão que mais nós nos sentimos confortáveis, que nós temos o domínio, né, de como planejar e como executar, né? O próximo exemplo é o atitudinal, que está relacionado com os princípios e valores éticos e sociais do jogo, né? Um jogo, ele tem vencedor, tem perdedor, ele tem situações que você precisa respeitar bastante, não só a regra, mas todos os que estão envolvidos naquele jogo. E aí você vai pontuar no seu planejamento o que você vai estar focando naquela aula, né? Eu quero que o meu aluno ele respeite, saiba como respeitar, ter o sentimento do fair play, do conhecimento do que é o fair play e as regras como um todo. Bom, dito isso, é um exemplo do que a gente pode estar trabalhando nas 3 dimensões, né, do handebol. E como é que eu vou desenvolver na prática, né, essas minhas aulas? Primeiro, eu preciso utilizar métodos e estratégias adequadas, tanto para física como cognitiva, emocional, ou seja, nas 3 dimensões que eu acabei de falar, né? Então, quando eu vou fazer esse planejamento, eu tenho que conhecer meu público-alvo, saber em que nível ele está em todas essas 3 dimensões e ir fazendo uma sequência pedagógica do fácil para o mais complexo, tá? Do simples para o mais complexo. Também nas nossas aulas, temos que oportunizar
práticas motoras diversas, evitando a especialização precoce. Ah, mas eu vou dar um handebol, como? Se eu não entrar na especialização? Eu vou começar com jogos pré-desportivos, né? Eu vou trazer elementos do handebol para jogos lúdicos, cooperativos, participativos, e vou desenvolvendo os fundamentos dessa forma, né? Correr nas mais diversas direções, sentidos, diagonais. Então, vou fazer uma variação de atividades pré-desportivas, tá? Para poder dar esse suporte mais adiante, quando a gente aprofundar mais, já especificamente mesmo, nas técnicas e nas táticas do handebol. Tá? Também, nas nossas aulas, precisamos fazer o estímulo, né? A motivação do aluno. Ele precisa, a turma toda, se sentir motivada. Lembra que eu falei no início que a nossa aula precisa saber o público-alvo e trabalhar na inclusão? É isso, a gente precisa pensar em estratégias, né, adequadas que possam incluir a todos, aqueles mais habilidosos, aqueles não tão habilidosos, mas que podem vir a desenvolver a partir do momento que vivenciem, que entendam, que sintam aquele movimento e aquele jogo, né? E também nas nossas práticas, a gente precisa introduzir gradativamente o jogo e as regras oficiais. Então, desde os jogos pré-desportivos, os lúdicos, a gente já pode estar incluindo como bater um lateral, a gente já pode estar incluindo o que é uma falta, né? O que se pode fazer ou não dentro do jogo. Então, você vai adequando cada atividade, já incluindo alguma coisa do handebol, né? E aqui, para que vocês se aprofundem mais sobre o tema, eu estou trazendo, são 2 textos, né, também, que possa estar ajudando a vocês. O primeiro é do Vendite de Souza, tá, que é Tornando o Jogo Possível, reflexões sobre a pedagogia do esporte, os fundamentos dos jogos desportivos coletivos e aprendizagem esportiva. Esse artigo ele faz parte da revista UFG, e os autores relacionam correntes teóricas da pedagogia do esporte com o ensino dos esportes coletivos, fazendo uso da ludicidade e do ensino reflexivo. Veja bem, gente, é o que eu estou falando. É importante que a gente lance mão de autores que nos dê suporte para fazer nosso planejamento de forma contextualizada, efetiva, prazerosa, para que nossos alunos consigam ter a aprendizagem que a gente almeja, né? E também eu estou trazendo um outro texto chamado Motivação no Handebol em Desportistas Iniciantes. Esse texto, na verdade, é uma dissertação de mestrado em psicologia. E a autora, a Lamênia, ela buscou com esse trabalho detectar variáveis que influenciam ou influenciaram, né, os atletas na escolha do handebol. E também o objetivo era de identificar por que eles estavam procurando essa prática, por que eles queriam o handebol, praticar o handebol, e quais os fatores estimuladores e desestimuladores no handebol para esse público, né? E, por fim, ela traçou um perfil motivacional das equipes do estudo. Nesse estudo que ela fez, o que é interessante pontuar é que o objetivo que ela encontrou, né, dentro desse público, ela estudou, que era o lazer. Eles estavam praticando o handebol, primeiramente, por usar lazer. Olha que legal. Isso faz com que você tenha mais subsídios, né, para estar trabalhando a variedade de movimento, variedade de perspectiva de jogo, né, sem aquela especialização ainda propriamente dita. É claro que o aluno que quer seguir a vida de atleta, ele vai ter condições sobremaneira de estar seguindo, e isso
assunto, inclusive, para uma outra videoaula, né, que a gente pode estar aprofundando como se faz um treinamento mais específico realmente do handebol, para iniciantes, para atletas realmente, né? E uma outra, um outro item que ela traz nesse estudo, né, que a Lamênia traz nesse estudo, é que quem leva o aluno a praticar o handebol são os amigos, né? Então, olha a importância social que tem aí na prática do handebol. E ela traz isso muito legal, e também outro fator que é a questão de o que faz você ficar estimulado, né? Ou não. E ela apontou que são os campeonatos. Então, o campeonato é importante, eis a figura aí das federações, né? Para poder movimentar os jogos e fazer com que aquele aluno se sinta cada vez mais estimulado à prática do handebol. E um outro ponto que é aí não menos importante, que a gente precisa estar muito atento, é o que desestimula o aluno a não praticar mais o handebol. É quando o insucesso, é quando ele perde. Então, diante desse gama que ela está nos trazendo, a gente pode estar pontuando e trabalhando o sucesso, o insucesso, o social do esporte. Então, você vai estar aprofundando cada vez mais na sua aula com qualidade, né? Bom, o próximo item que a gente vai estar falando, já entrando mais ou menos no handebol, né, que a gente já veio numa progressão, são as orientações para o jogo individual. Quando você começa a ensinar um handebol, você tem que dizer quais são as prioridades do jogador com bola no ataque. Se ele está com bola, ele tem que primeiro arremessar. Não deu para arremessar, ele tem que passar. Tá, mas ele vai passar para quem? Ele vai passar para o jogador, colega dele, que está melhor posicionado, certo? Muito bem. Qual é o jogador que está melhor posicionado? É aquele que está sozinho. Ah, mas tem 2 jogadores que estão sozinhos. Então você vai passar a bola para aquele que está melhor posicionado de frente para o gol, né? Com um ângulo maior de gol. Essas orientações nos parecem às vezes, não precisa, mas precisam. Por quê? Quando o aluno vai praticar os jogos, ele fica muito emocional, ele não consegue raciocinar tão rápido ainda. Quando ele tem uma prévia do que ele deve fazer, isso facilita, né? Também ele precisa ser orientado, assim como ele foi no ataque, na defesa, né? Então, qual a finalidade dele? Primeiro, tentar tirar a bola, dentro da regra do jogo, tá? Ah, não deu para tirar, então ele tem que atrapalhar ao máximo esse passe ou esse arremesso do adversário, tá? Então, esses são os primeiros básicos dos básicos que você tem que fazer uma orientação para o seu aluno quando começar a praticar já o esporte realmente handebol, tá? Outras orientações que você precisa ter é quanto ao jogo coletivo, né? E aí você tem que trabalhar o que é defesa, o que é ataque, né? Quando você começa seu ataque, quando você entra em posse de bola. Quando você começa a sua defesa, quando você perde a posse de bola, tá? Então essas são ideias muito, muito, muito básicas que você precisa estar trabalhando no seu dia a dia lá na sua escola. E também a ideia do jogo como ele deve ser, né? Noções básicas do jogo em si, do fazer o gol, de voltar para a defesa e tudo mais. Tá? Bom, último item, né? Não menos importante que a gente precisa trabalhar nas nossas aulas, são as regras do jogo, as regras oficiais, né? E para isso eu estou trazendo, aqui indico vocês a pegar as regras oficiais da Confederação Brasileira de Handebol, ou a internacional, né? Por quê? Porque às vezes a gente entra em sites, procura alguma coisa e estão defasados, já estão errados. Então, vá na fonte segura, porque você precisa conhecer a regra para poder estar repassando ao seu aluno. Não é função da arbitragem ensinar a regra. Esse é um grande, talvez, erro nosso,
em deixar para a arbitragem ensinar. Porque se a arbitragem ensinar o errado, o nosso aluno vai ensinar errado. E é nossa responsabilidade ensinar o certo, né? Então, dentro das regras do jogo, eu trouxe 3 itens que são importantes para a gente estar no nosso dia a dia lá da aula, pontuando com eles, né? Que é o que acontece antes, durante ou depois do jogo. Geralmente o aluno acha que as regras só funcionam na hora que começa o jogo e na hora que o árbitro apita o final do jogo. E não é isso, né? A regra do handebol, ela é bem clara. Tudo que acontece antes, dentro do ginásio, né, ou ao redor, aonde os árbitros observem aquela atitude que não está de acordo com o espírito esportivo, aquele aluno, ele é passível de punição, tá? Então, a gente precisa estar conhecendo que punições são essas, né? E como a gente vai estar trabalhando com o aluno para que ele perceba essa responsabilidade do jogo, um jogo oficial, um jogo entre escolas, né? E que o comportamento... E aí entra a nossa terceira dimensão, né? Atitudinal, que são os valores. Então, a gente precisa trabalhar muito isso, né? Um outro ponto da regra que a gente precisa estar muito em cima é o que pode, o que não pode ser feito, né? Eu posso usar as mãos, mas eu não posso usar os pés, a não ser o goleiro. E numa situação específica. Eu não posso empurrar, eu posso apenas bloquear, né? Com as minhas mãos flexionadas. Então, do que eu pode, o que não pode, também é responsabilidade nossa enquanto professor, né? O aluno, ele precisa chegar para jogar já todo preparado, não só técnica, tática, mas físico, né? Mas também conhecedor da regra e emocionalmente. Precisamos preparar também emocionalmente nossos alunos para um jogo competitivo, né? De disputas que gera uma adrenalina e uma dinâmica dentro do corpo, né? Então, é nossa responsabilidade isso. Bom, também no handebol nós temos as punições, né? As punições, elas não servem para deixar o atleta sem jogar. Não, elas são para garantir a integridade física dos participantes. Por quê? O handebol é um esporte de contato, né? E como esporte de contato, vai ter momentos que a força empreendida no movimento pode ser desproporcional e eu acabe colocando em risco o adversário, né, o oponente. Então, as punições, elas vão dizer o que você não pode fazer de grave, né, senão você vai receber uma punição. Lembrando, como é um esporte de contato, vai ter os contatos normais, que a gente chama contatos de faltosos, né? Que vai ser apenas uma falta. O árbitro vai dizer, foi falta. Você vai lá, perde a posse de bola, outra equipe vem e executa o tiro, né? Correspondente àquela falta. Porém, quando a falta ela passa do limite e coloca em risco, ou pode colocar em risco o adversário, aí entra as punições, que são quais? Cartão amarelo, que é a advertência, né? A exclusão, que é o 2 minutos, o aluno ou atleta sai da quadra por 2 minutos e depois de completar esses 2 minutos, eles voltam, né? E continua o jogo. E tem também a punição numa situação mais grave, que é o cartão vermelho. No cartão vermelho, aí o aluno sai, o atleta, e não volta mais para aquele jogo, tá? Tem também uma situação que, além do cartão vermelho, ele leva um azul. Esse azul significa que aquela atitude dele vai ser relatada pelo árbitro e possíveis punições fora, no outro jogo, podem ocorrer. E isso vai depender do quê? Do regulamento da competição, tá? Então, o que eu tenho para vocês, a dizer a todos vocês, é que na nossa videoaula de hoje, eu trouxe para vocês subsídios, né, textos que vocês podem estar aprofundando e estar melhorando cada vez mais
o ensino do handebol dentro da escola de vocês. Lembrando que esses alunos podem e devem seguir adiante nessa prática e a nossa responsabilidade dar esse ensinamento com qualidade. Então é isso, eu agradeço muito, espero ter ajudado bastante e até a próxima, se Deus quiser.